Então a primeira aula do nosso curso é a importância do pai e da mãe na educação dos filhos e as consequências de sua ausência. Então a gente pode suprir a figura do pai, podemos como mãe, podemos suprir a figura do pai. Nós como mãe podemos, nós como pai podemos suprir a figura da mãe, podemos suprir de certa forma, mas jamais substituir, né? Então a gente vai ver que a gente precisa perceber que tem coisas, o homem e a mulher são diferentes uma do outro, né? E essa diferença é uma coisa da criação mesmo. E eu falo, veja, quando essa preciosidade chegou para vocês, quando ela foi gerada, ela não foi gerada somente a mãe ou somente o pai, mas foi de um momento especial e único, que ali naquele momento a criança foi concebida. E nessa concepção da criança foi por um laço, né, deveria ser pelo menos assim sempre, um laço de amor, né, porque é um pouquinho da mãe, é um pouquinho do pai, e juntou ali e formou uma criança, formou uma pessoa. Então, desde a concepção, há a necessidade da figura do pai e da mãe. E na formação, no crescimento e para toda a vida, há essa necessidade. A gente vê quantas pessoas, às vezes na fase adulta, que tem algumas sequelas, algumas coisas, às vezes, que prejudicam em alguns momentos a sua relação porque faltou a figura da mãe, faltou a figura do pai. E às vezes não é nem a ausência física, mas a ausência emocional. Às vezes mães que não deram carinho para o filho, que às vezes priorizaram outras coisas, ou às vezes os pais, ou às vezes o pai que priorizou outras coisas do trabalho e às vezes por negligência, por falta de percepção, acabou deixando um pouco os filhos de lado, não deu aquela atenção que eles precisavam e os filhos sofreram uma carência, né? E a gente vê alguns filhos, infelizmente, que se desviaram para o mundo das drogas, para o mundo de tantas coisas ruins deste mundo, porque faltou a figura, faltou a presença íntima, né? Porque às vezes está físico no lar, mas faltou a presença íntima do pai ou da mãe junto com eles, abraçando e falando assim, filho, eu estou com você a todo tempo e você vai conseguir, vai vencer no mundo e aonde você estiver, você pode contar com o meu apoio. Ainda que a gente queira transmitir isso, mas muitos pais e mães deixaram de fazer isso, né? Mas não é o seu caso, não é o meu caso e vamos lá. Então vamos começar falando sobre compreender as diferenças cognitivas, emocionais e físicas do pai e da mãe. Ou seja, o pai e a mãe têm diferença emocional, né, na forma de sentir as coisas. A mãe ela tem um sentimento diferente do pai. A questão da inteligência também. Mulheres, vocês têm certas habilidades que nós homens não temos. E homens, vocês têm certas habilidades que as mulheres não têm. E quando a gente percebe essas diferenças na nossa família, na sua família, a gente vê como que é importante a presença do pai e a presença da mãe na educação dos filhos. Porque tem situações que é só a mãe, tem outras situações que é só o pai. E vocês vão perceber durante essa aula. Então, por que o pai é tão diferente da mãe? Pai e mãe possuem qualidades distintas que se completam na educação dos filhos. Então, as habilidades, os talentos da mãe junto com o do pai, eles se completam para poder dar uma educação, vamos dizer assim, com excelência na vida do filho. Se um faltar ou ficar ausente, ou negligenciar, né, a gente costuma muito ver isso, eu que lido com pais, às vezes é o pai que fala, não amor, educa lá, vai disciplinar, isso é com você, não é comigo. Você, às vezes o pai está trabalhando o dia todo, e pelo fato da mulher não trabalhar e estar em casa, acha que é a mãe que é responsável por educar os filhos, e não é. A mãe tem função como pai de cuidar da casa, tudo bem, é o trabalho dela, às vezes que é dona de casa, e fazer tantas coisas. Mas a educação do filho ela é compartilhada. É o pai que chega à noite, conversa com o filho, dá um conselho, ouve o filho como que foi o dia. Então o filho ele carece do contato do pai também. Mesmo que o pai às vezes trabalhe muito, mas é preciso isso. Se coloca no lugar, a gente vai ter na próxima moda a gente vai falar muito isso, a educação que tivemos e a educação que queremos para o nosso filho, né? Você, pai, perceba os seus pais como que foi, né? Será que o seu pai foi presente na sua vida? Então perceba se ele não foi, como que fez falta na sua vida, né? No seu crescimento, na sua formação. Então da mesma forma que às vezes fez falta para você, vai fazer para o seu filho também. Ou se seu pai foi muito presente, perceba que a sua presença na vida do seu filho vai ser muito importante também. Então a gente
como pai, como mãe, a gente não pode negligenciar a nossa presença emocional, né? Não é só física, é emocional também na vida dos nossos filhos. Então vamos aqui um quadro de diferenças entre pai e mãe, né? A primeira diferença aqui que eu gostaria de destacar: o pai, ele é mais racional e a mulher é mais emocional. Então perceba que na hora de dar uma instrução para o filho, uma ordem: filho, você tem que, por exemplo, tomar banho. O pai vai falar simplesmente assim: filho, vai tomar banho agora. A mãe pode falar assim se ela for, não vou dizer educada, mas se ela for, se ela perceber da importância da objetividade. Mas às vezes quando a mãe vai disciplinar o filho, ela contextualiza, ela faz aquela volta toda. E às vezes o filho: mãe, mas aonde você quer chegar com isso? Porque faz parte da mulher essa questão mais subjetiva, mais emocional. E aí o pai é mais objetivo com as coisas, né? É mais racional. Então, essa diferença você vê que vai ser importante na vida dos filhos, né? Quando o filho tiver, às vezes, com uma tristeza, com alguma coisa para querer botar para fora, a mãe, às vezes, por ser mais emocional, por ter mais sensibilidade, ela vai querer ouvir mais o filho, a filha, ela vai falar e ela vai perguntar, então ela vai ter mais, vamos dizer assim, facilidade para poder trabalhar esse lado sentimental. O pai não, já o pai é mais objetivo, ele já é mais aquela questão de instruir o filho: filho, faz isso e tem que ser feito assim, 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 né? Já forma mais objetiva, já a mãe é mais subjetiva. Você vai perceber que a mãe, ela vai ser muito importante nos primeiros meses do filho, quando nasce, primeiro ano, segundo, requer muitos cuidados da mãe, muito amor, porque ela é muito emocional, mas à medida que o filho vai crescendo, aí entra muita figura do pai para poder dar certa instrução, dar certa responsabilidade, que é mais fácil para o pai. Não quer dizer que a mãe não é capaz, claro, a mãe vai ser muito capaz de fazer, ela vai fazer também, mas você vai perceber durante o curso que certas situações vai tender mais para o pai e outras mais para a mãe. Então o pai, ele tem mais foco, né? O pai vai ser aquela pessoa que vai falar assim: filho, olha, você tem essas e essas habilidades, eu tenho percebido que você tem esses talentos. Então quando você crescer, você gosta muito de cuidar de pessoas, então você pode ser um psicólogo, você pode ser um médico, vai assim, assim, assim que você vai chegar lá. Já a mãe, talvez, ela vai ter mais dificuldade de ter essa percepção, porque a mãe, ela faz muitas coisas, ela tem muitas habilidades, mas para ter foco é difícil, né? Você vê que a mãe, ela passa a roupa, ela atende o telefone e ela está vendo a televisão, assim, ela faz várias coisas. Agora o homem, se está vendo televisão, vendo o jogo, a esposa fala com ele, mas não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, porque o homem tem foco, você vê que coisa interessante, né? Isso aí é uma coisa cultural, é uma coisa histórica, né? Antropológica, vamos dizer assim. Em todas as culturas, né? Desde a antiguidade, você vê que a origem das culturas, o homem era aquele que ia para caça, né? Para ir para caça ele tinha que ter concentração, pensar ali: eu tenho que matar aquele bicho lá, porque a minha família precisa daquilo ali para poder sobreviver. E já a mãe, a esposa já ficava no lar, cuidar dos filhos, fazia um monte de coisa e tal. Então você vê que para traçar a vida profissional, o destino dos nossos filhos, o pai tem mais capacidade para isso, porque é dele isso, né? É um instinto dele. E já a mãe, ela vai ter facilidade para ensinar o filho a fazer várias coisas, a ter percepção de várias coisas, né? Então é muito interessante essas diferenças e como que somadas podem beneficiar a vida dos nossos filhos. Olha que coisa impactante. O homem, ele suporta mais peso emocional. Pelo fato do homem ser mais racional, mais objetivo, é da formação dele, do caráter dele, né? Da personalidade dele, ele suportar mais emoções. Então, por isso que às vezes o pai tem essa figura de provedor, né? A minha esposa, Andressa, é interessante isso. Quando o marido, né? Vou fazer um parênteses aqui entre marido e mulher. Quando o marido, por algum motivo, ele não assume, às vezes, a responsabilidade de ser o provedor do lar, não estou falando de receber mais que a esposa não, tá? Não é isso. Mas de dizer assim, a responsabilidade minha, cuidar da família e tal. Quando vem, às vezes, uma crise ou vem uma dificuldade na família, ele consegue suportar a pressão, porque emocionalmente ele é menos sensível que a mulher. Isso aí é fato, né? Várias pesquisas já demonstram isso. E a mulher é mais sensível, né? Ela suporta menos. Então,
quando a mulher ela acaba, pelo marido ele não assumir o seu papel como provedor, como uma pessoa responsável pelo lar, e acaba assumindo a mulher ela se sente muito, sofre muito. Então, em um determinado momento do meu casamento, a minha esposa, ela, enfim, várias situações, ela quis assumir o meu papel, e ela sofreu muito por causa disso, porque a gente tinha que realmente, ela trabalhava fora, eu também, e aí as despesas tinham que ser rateadas, mas ela achava que eu não estava assumindo de uma forma legal essa questão da responsabilidade do lar, mas também porque meu salário tinha diminuído, mas enfim, ela sofreu tanto que uma hora ela chegou para mim e falou assim: Bruno, eu quero te ajudar nas nossas despesas, né, na questão da nossa família, mas eu quero entregar toda essa responsabilidade para você. O dinheiro que eu receber, você que vai administrar, você que vai assumir essa responsabilidade, eu não quero mais assumir isso para mim. Por quê? Porque vem um peso emocional muito grande. Às vezes, se alguém der falar mal, fazer alguma coisa com você e com a mulher, com certeza a gente vai, às vezes, do outro dia estar tranquilo, mas a mulher sente mais, tem mais dificuldade de liberar esse sentimento ruim, porque ela é mais emotiva, né? Então, essas diferenças são importantíssimas para a gente também poder demonstrar na vida dos filhos. E os filhos é uma coisa engraçada. Os filhos, quando vê o pai e a mãe, vai contar uma história o pai para o filho. Ele começa a contar, tal. Se ele for paciente, né? Começa a contar para o filho a história. Filho, aqui era uma vez, aquela coisa toda. E a mãe conta. Gente, é batata, via de regra, não sei se há exceção, mas se for perguntar para o filho e para a filha quem quer que conta a história, geralmente eles vão direcionar para o pai. Então, o pai tem essa figura assim realmente de líder do lar. A mulher, infelizmente, a sociedade acabou fazendo essa questão de ajudadora, de subordinada ao marido como uma coisa muito depreciativa, e não é verdade, né? Quando a mulher ela é coajudadora, o pai tem a missão e a mulher tem a missão junto com ele, mas estão em harmonia, não de baixo, mas juntos, né? Só que em momentos mais complicados do casamento, de uma família, alguém tem que tomar a frente, né? E geralmente é o pai que toma essa frente. Então, ter essa coisa equilibrada e entender que os dois, eles são um, e que o homem, amai as vossas esposas, e mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, é uma questão de equilíbrio, né? É um princípio bíblico, né? Esse curso, desde o início lá, eu falo que ele tem um princípio cristão, né? Mas ele não vai tratar de questões religiosas, não vai das suas crenças e valores, não vai tratar isso. Ele é um curso realmente com embasamento em vários livros de educação de filhos, mas em alguns momentos a gente precisa fazer uma citação, de alguma colocação, uma consideração, porque é importante, porque essa questão de entendimento familiar é importante na vida de qualquer família. E outra diferença interessante é que o pai ele é mais decisivo e objetivo, e a mulher é mais insegura e subjetiva. Eu tenho uma foto em um pedaço do vídeo que eu vou passar para vocês aqui na frente um pouquinho nessa aula, e vocês vão entender por que essa diferença aí bem nítida. O pai é mais visionário, futurista, a mulher é mais realista e prudente. Então, às vezes, o pai ele tem aquela coisa dele de ir lá, de conseguir, de ir e tal, e às vezes a mulher é aquela que vai falar assim: meu amor, não faz assim não, calma, vamos com prudência. A mulher tem um radar que o homem não tem. Às vezes a mulher olha, ela percebe várias coisas e o homem às vezes não percebe. Então vão ter coisas do filho doente, do filho com alguma coisa, às vezes é a mãe mesmo que vai ter esse radar, não vai ser o homem, porque não é dele isso, mas em outras coisas vai ser o homem que vai poder, às vezes é uma palavra que tem que dar para o filho, para a filha, às vezes vai ser o pai que vai poder alcançar o coração do filho, e naquele momento seria a melhor pessoa. A mãe poderia fazer? Poderia, mas às vezes naquele momento você vai entender durante todo o curso que às vezes o pai ele vai ter uma condição melhor pelo posicionamento dele mesmo perante a família, né? O pai não enxerga os detalhes e a mulher enxerga os detalhes. Nossa, isso aqui, todo pai que ouvir isso vai rir, porque é uma verdade, né? Quando às vezes a esposa pede para o pai pegar alguma coisa na geladeira, a gente fica olhando o tempo todo e tal. Eu falei: amor, não achei que você... A maionese, não achei maionese, estou olhando aqui e tal.
Aí vem ela, né? Abre a geladeira, tá aqui. Né? Parece que faz para nos humilhar, né? Mas é isso, o homem não enxerga os detalhes, a mulher enxerga. Então, qualidades, características, né, muito pessoais de cada um, do homem e da mulher, mas que se completam. Isso é muito importante ter esse entendimento.